As 5 perguntas que você, como social media, precisa saber responder. As respostas dessas 5 perguntas vão te ajudar durante a execução do seu trabalho de social media e vão te ajudar a evitar problemas futuros com o seu cliente. Por isso, fica ligadinho aí, fica atento a essas 5 perguntas e a essas 5 respostas que eu vou te falar como você deve responder cada uma dessas perguntas. E a última pergunta é uma das mais importantes, então fica até o final desse vídeo para você saber de tudo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você é novo por aqui, eu sou Vanessa Castro, eu sou fundadora e também CEO da Faz Teu Nome, que é uma produtora de criação de conteúdo digital para a área da educação e também para a área do entretenimento. E aqui nesse canal eu te ajudo a respeito da profissão social media, então se você quer aprender essa profissão, se inscreve no canal. Se você quer entender como é que funciona, como é que faz para conseguir clientes, como é que faz para criar conteúdo e conseguir resultados, se inscreve aqui no canal também, porque todas essas informações você vai encontrar aqui. E uma coisa muito importante, eu tenho uma comunidade exclusiva no Telegram, que são para pessoas que são social media, que são profissionais de social media ou pessoas que desejam se tornar. Então, se você quer ingressar nesse mercado, ou se você está começando agora, vem participar dessa comunidade, ela é totalmente gratuita. Lá eu compartilho com vocês conteúdos semanalmente e, além disso, você tem a opção de interagir com outros membros da comunidade, trocar experiências, trocar insights, ideias, analisar estratégias, enfim, conseguir se ajudar. Então, vem participar, é totalmente gratuito, tá? O link tá aqui embaixo na descrição. Essas perguntas, gente, geralmente são dúvidas do cliente. E muitas vezes o cliente acaba não externando algumas dessas dúvidas e acaba se tornando apenas uma expectativa dele. E se não for esclarecido, isso no começo da relação comercial, no comecinho do contrato, isso pode gerar frustração futuramente e inclusive fazer com que o cliente demita você, né, cancele o contrato ali, termine o contrato porque ele não está recebendo o que ele acha que iria receber. Por isso é super importante que você esteja atento a esses 5 pontos que eu vou te falar aqui hoje e saiba exatamente como se posicionar para o cliente com relação a isso. A primeira pergunta, né, o primeiro questionamento é com relação à quantidade de seguidores. Eu vou ganhar mais seguidores ou eu vou ganhar muitos seguidores se eu contratar um social media? Gente, é claro que a expectativa de todo mundo que contrata um gestor de redes sociais, um especialista das redes sociais, para cuidar das suas redes sociais, seja da sua empresa, a sua rede pessoal, enfim, eles têm essas expectativas realmente de ganhar muitos seguidores, né? De repente ficar famosos e tal na internet. Só que a gente tem que alinhar bem as expectativas. É claro que sim, um dos nossos objetivos é esse, né? Fazer com que o cliente cresça em número de seguidores, cresça em presença digital, cresça em fortalecimento de marca. Porém, esse não vai ser um dos principais propósitos do nosso trabalho. Na verdade, eu não diria nem que isso seria um propósito em si, tá? Por quê? Porque a quantidade de seguidores, na verdade, ela atua mais como resultado, mais como consequência de um trabalho que a gente faz. Então, por exemplo, se o teu cliente tem o objetivo de vender mais nas redes sociais, ou então de se posicionar melhor nas redes sociais, de fortalecer a marca, enfim, fazer com que a marca seja conhecida por mais pessoas, a gente vai traçar ações para chegar nesses resultados, ok? E o número de seguidores vai ser um dos indicativos que a gente vai analisar se a gente está conseguindo chegar no resultado que a gente quer ou não. Porém, ele não é o único indicativo. E aí a gente tem que tirar um pouco da crença do cliente de que ele só precisa de muitos seguidores nas redes sociais, tá? Por quê? Gente, perfil com poucos seguidores nas redes sociais, se for um perfil relevante, com um público engajado, vai conseguir ter um excelente resultado. Principalmente quando a gente fala da rede social de uma empresa, né, que vende produtos ou serviços, que consegue vender com menos de 1.000 seguidores e vender muito bem. E a gente também consegue ter, em contrapartida, perfis muito grandes, inclusive com milhões de seguidores, e que não conseguem fazer vendas, pessoas que não conseguem monetizar com aquela quantidade de seguidores que tem. Então, não é a quantidade em si de seguidores que vai definir o sucesso daquela rede social, mas se aqueles seguidores que estão ali presentes são seguidores engajados, envolvidos, comprometidos com aquela marca e que são potenciais clientes. É claro que é muito melhor a gente ter 1 milhão de pessoas que são engajadas e que são potenciais do cliente do que ter 500 pessoas que são potenciais clientes e que são engajadas, entende?
Só que o que acontece é que as pessoas acabam olhando simplesmente para um número vazio. E não adianta a gente ter 1 milhão de seguidores se eles não são pessoas que realmente podem se tornar nossos clientes. E é isso que você tem que conscientizar o seu cliente. E uma vez que a gente explica para ele como isso funciona, a gente também precisa explicar que isso é um processo, isso é uma construção. Não é de uma hora para outra que simplesmente vai explodir de número de seguidores. Acontece em alguns casos? Acontece. O Luva de Pedreiro, por exemplo, foi um influenciador digital aí que explodiu em pouquíssimos meses com milhões de seguidores. Mas ele foi um caso à parte, tá, gente? Ele foi uma exceção. Então a gente não pode fazer da exceção uma regra. Não é todo mundo que vai criar uma rede social e que vai explodir simplesmente assim rapidamente. Então a resposta para essa pergunta é sim, você vai crescer em número de seguidores. É claro que esse vai ser um dos indicativos do trabalho do social media. Porém, essa não deve ser a principal preocupação e é justamente isso que você deve conscientizar o seu cliente, tá bom, gente? Porque se você não explica isso pra ele, mais lá na frente você pode ter problema. Ah, Vanessa, que tipo de problema que eu posso ter? Gente, você começa a cuidar de um perfil de um cliente e em 3 meses ele não vê um crescimento significativo de seguidores, ele pode simplesmente não achar que seu trabalho é bom e te demitir, tá? Sendo que durante esses 3 meses você pode estar simplesmente fazendo uma seleção, uma triagem no número de seguidores. Porque olha só, imagina comigo, você pegou um perfil de uma pessoa, de um negócio, de uma empresa lá, e aí ela tem seguidores misturados, seguidores que são amigos, que são conhecidos, pessoas que começaram a seguir porque ele seguiu e seguiram de volta, enfim. São pessoas que estão ali no meio que não têm o potencial de se tornar realmente clientes daquela marca, daquela empresa. A partir do momento em que você começa a criar conteúdo específico, estratégico para aquelas redes sociais, muitas pessoas vão começar a ser impactadas por aqueles conteúdos. Muitas dessas pessoas vão parar de seguir porque às vezes elas nem lembram porque começaram a seguir aquele perfil e simplesmente param de seguir. Outras pessoas vão ignorar aquele conteúdo. Novos seguidores mais qualificados vão chegar. Entende? Então, esse processo de perder um público desqualificado e ganhar um público qualificado também pode acontecer de forma natural. E, obviamente, ao mesmo tempo que você está perdendo e ganhando, você não vai ter um crescimento significativo ali. Então, por isso que é importante você explicar também sobre essa questão. Segunda dúvida ou segunda pergunta, que seu cliente pode ter e que ele pode expressar ou não, mas que é bom você esclarecer com ele desde o começo, é sobre aparecer em vídeos, em imagens, enfim, expor a sua imagem nas redes sociais. Muitos clientes gostam, se envolvem, mandam material, gravam vídeos, mandam fotos, mas outros clientes não gostam, não querem saber de aparecer na câmera, não querem gravar story, não querem gravar vídeo. E dependendo da estratégia que você deseja montar para aquele cliente, isso pode ser um fator que vai dificultar o seu trabalho. Por isso é uma coisa que precisa ser acertada desde o começo. Veja, para um perfil ter resultado, não significa que a pessoa obrigatoriamente tem que aparecer. É claro que isso não é regra. No entanto, pode ajudar muito, vai facilitar bastante na questão da comunicação, vai ajudar bastante também na conexão, no relacionamento, enfim, as pessoas vão conseguir se conectar melhor. Mas isso não significa dizer que é porque ajuda que tem que ser sempre assim. Se o seu cliente não quiser aparecer, não quiser expor a imagem dele, não tem problema. Basta que você crie estratégias onde não é necessário fazer uso da imagem dele. Só que isso é uma coisa que tem que ser esclarecida desde o começo. Também não acho legal você querer forçar ou obrigar o seu cliente a aparecer quando ele não quer, porque isso também não vai trazer um resultado legal, porque uma vez que ele não vai estar fazendo de bom grado, eu acredito que isso acaba muito sendo transmitido para o público, que está assistindo, então acaba que pode não ajudar a fazer a conexão do mesmo jeito. Terceiro questionamento, preciso estar presente somente no Instagram? Gente, olha só, o Instagram hoje, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele é a rede social mais relevante. No entanto, isso aí está arriscado, A gente tem outras redes sociais que estão ganhando aí destaque, como o TikTok principalmente. Mas eu também não acho que o Instagram vai perder sua força completa assim, não é de uma hora para outra. Então, sim, é importante que o seu cliente esteja presente no Instagram. Porém, ele não precisa estar somente no Instagram. Dependendo da estratégia que você vai montar com o seu cliente, de repente pode ser interessante que ele esteja no Pinterest. Sim, gente, se você não conhece o Pinterest ainda, o Pinterest é uma rede social que, na verdade, foi desenvolvida para ser um site buscador de imagens. Então, as pessoas entram aqui nessa rede social para buscar imagens, referências, inspirações. E é uma ótima fonte para gerar tráfego orgânico.
Inclusive, você pode usar o Pinterest para trazer novos seguidores para o Instagram, ou para o YouTube, ou para o seu site, ou para o seu e-commerce, entende? Ele ajuda bastante nisso. Mas é claro que o cliente não é obrigado a estar presente em todas as redes sociais. Eu tenho que estar no YouTube, TikTok, Telegram, WhatsApp, Pinterest, Kuai, Twitter, LinkedIn. Preciso estar presente em todas elas? Não necessariamente de forma ativa, tá? Até porque para criar conteúdo de maneira relevante, né, realmente precisa de uma equipe ou então de um profissional que possa atender essa demanda. E muitas vezes o cliente não tem cacife, né, não tem poder aquisitivo ali para pagar um social media para estar criando conteúdo para todas essas redes simultaneamente. Só que o que eu aconselho para você, profissional de social media, e aconselho para os empreendedores também de maneira geral, é que mesmo que ele não esteja presente numa rede social, ele reserve pelo menos o usuário ali, tá? Então, por exemplo, se ele tem a empresa ABC Comércio e o usuário dele na rede social é ABC Comércio, tenta guardar esse ABC Comércio em todas as outras redes, porque vai que futuramente ele decide se posicionar no Twitter. Pelo menos ele já tem um arroba lá, entende? Para não acontecer de um concorrente ou de uma outra empresa que não tem nada a ver com o negócio dele, acabe pegando o número de usuário, o nome de usuário, e aí acaba gerando confusão na cabeça do público que vai estar seguindo ali. Então acho bom deixar pelo menos guardado. Uma outra dúvida também que é bastante recorrente é com relação às senhas, né? O cliente precisa passar as senhas dele para o social media? Gente, olha só, existem a maioria das redes sociais, pelo menos das mais antigas, como por exemplo Facebook, até o próprio Instagram, eles têm a opção de você fazer agendamento de postagens, tá? Só que essas ferramentas de agendamento, inclusive nativas, e a gente tem até outras terceirizadas, como por exemplo a MLabs, a Ethos, a Hotsuite, a Reportei, enfim, várias outras empresas aí que disponibilizam a opção de você fazer o agendamento nas redes sociais, acabam tendo algum tipo de limitação. Ok? Então, por exemplo, a ferramenta nativa lá, o Meta Business Suite, ou então o estúdio de criação, que é onde você consegue agendar para o Facebook e Instagram, você tem algumas limitações. Por exemplo, por enquanto você não consegue agendar para o Reels, entende? Do Instagram. Consegue agendar para o Reels do Facebook, mas o Reels do Instagram ainda não está disponível. Então, assim, muitas vezes você tem que fazer alguns trabalhos manuais. Mas outras redes mais novas, por exemplo, o próprio TikTok ainda não tem essa ferramenta de fazer agendamento, né, de postagens e tal. Então, acaba que muitas vezes o social media precisa fazer alguns trabalhos manuais. E no meu ponto de vista, eu acho interessante o cliente ceder as senhas para o profissional das redes sociais, para o social media, porque daí você tem mais liberdade para analisar os insights, para fazer as postagens, enfim, para ajustar os detalhes que você precisa. Então, sim, eu recomendo que essas senhas sejam passadas. Ah, Vanessa, mas o meu cliente não quer, ele está inseguro com relação a isso. Bem, tem essa opção, né, de ele mesmo fazer a postagem, ou então você fazer agendamento de postagem lá pelas ferramentas nativas, que é uma opção que pode passar um pouco mais de segurança para o teu cliente. Mas em alguns casos específicos, sim, ele vai precisar te passar a senha. E o que eu recomendo é que você, como profissional de social media, transmita a segurança para o teu cliente, para que ele se sinta à vontade de transmitir as senhas das redes sociais dele para você. E a quinta e última pergunta, gente, que eu disse que é a mais importante, que é mais comum, talvez a mais ansiada, é: eu vou vender mais se eu contratar um social media? Gente, o objetivo do cliente, obviamente, né, na maioria dos casos é vender mais. E se ele quer vender mais, o nosso trabalho tem que colaborar para isso. No entanto, gente, existe uma linha tênue em a gente colaborar para que isso aconteça, criar situações, né, criar um ambiente, preparar as pessoas para comprarem, inclusive fazer as ofertas e tal. Mas existe uma diferença entre fazer isso e fazer a venda em si. A gente não é o responsável direto pela venda, a gente pode ser o responsável indireto pela venda, aí tudo bem. A gente vai criar estratégias de marketing, estratégias de atração de seguidores, estratégias de engajamento, né, para o público conhecer a marca, se relacionar com a marca, ganhar confiança, ganhar credibilidade ali. A gente, inclusive, vai criar ofertas, né, fazendo ali posts de venda de produto, de serviço. E, inclusive, o seguidor pode descobrir a rede social, ver o conteúdo, achar bom e ir lá comprar sem a interferência direta do teu cliente ali, que é o dono da empresa. Isso pode acontecer, legal. E nesse caso, a gente foi o responsável pela venda, porque a gente que está criando o conteúdo ali. Mas não é a nossa principal responsabilidade fazer a venda, entende? Então, a gente vai colaborar e criar ambientes para que aquela venda aconteça.
O que eu tô querendo dizer com isso? Eu quero que você entenda que para que as vendas aumentem, não vai depender simplesmente do social media. A gente tem a nossa parcela de responsabilidade, porém, ela não é completa nossa. Como eu falei, a gente é um responsável indireto para que a venda aconteça. Quem precisa principalmente estar preparado para que a venda aconteça é o teu cliente, porque muitas vezes acontece do social media trazer o seguidor engaja, conhece a marca, gera o desejo, quer comprar. Quando ela clica no link do WhatsApp para falar com aquele cliente, ela não é bem atendida, ou ela pergunta e ninguém responde, ou então ela tenta fazer a compra e não consegue, não tem ninguém para dar suporte. E isso aí já não é responsabilidade do social media, entende? Então, a gente vai trabalhar junto com o cliente para que essas vendas aumentem. Obviamente, como eu falei para vocês, a expectativa do cliente é que as vendas aumentem, mas a gente tem que deixar claro até onde é a nossa responsabilidade e onde é que é a responsabilidade do cliente, justamente para evitar que o cliente fique frustrado lá na frente, caso ele não colabore com você, não passe informações necessárias, não passe material, enfim, não ajude você a desenvolver o seu trabalho de social media e acaba prejudicando as suas próprias vendas, entende? E, gente, esclarecer essas 5 questões logo no começo aí do seu contrato com o seu cliente de social media é super importante para evitar problemas grandes no futuro. Conselho de quem sabe o que está falando, entende? Então fiquem ligados com relação a isso, explique muito bem o seu posicionamento, explique muito bem o que o cliente pode esperar de você, ok? Se tem alguma outra situação que você acha que precisa ser esclarecido com relação ao trabalho do social media logo no comecinho do contrato, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber também. E se você ficou com alguma dúvida, é só comentar aqui que eu vou te responder. Não esquece de deixar o like nesse vídeo se você tiver gostado e de indicar para algum amigo. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!